Olá, pessoal. Então, hoje eu queria falar, está falando de grupo de isometrias plano, e hoje eu queria considerar o subgrupo desse grupo de isometrias do plano, que são os subgrupos que têm um número finito de elementos. Então, esses são chamados de isometria, tá? Então, para começar a discussão, essas depois elas simplificam, mas a gente vai estudar sempre esses quadrados, tá? A pergunta aqui é: quais são as isometrias que deixam esse quadrado, isometrias, deixam esse quadrado aí que vocês estão vendo invariante, certo? Então, claro que se você tem uma isometria que deixa o quadrado invariante, a composição de isometrias assim também deixa o quadrado invariante, a inversa deixa o quadrado invariante, a identidade deixa o quadrado invariante. Então, é um subgrupo, tá? É um grupo em si. O subgrupo do grupo de geometrias é um grupo e, e a gente pode tentar ver se a gente consegue entender um pouco como é que é esse grupo. Bom, a gente pode começar a discussão identificando algumas isometrias óbvias, né? Então, por exemplo, a gente pode considerar rotações. Por exemplo, eu posso rodar com relação ao centro, né? Com relação ao centro do quadrado, dizer que aqui é o centro. Então, eu posso rodar, se eu rodar 90 graus, no sentido anti-horário, por exemplo, é uma simetria do triângulo, né? Do quadrado, perdão. Tá? Então, eu posso rotação de π sobre 2, 90 graus, no sentido anti-horário, rotação de π e 3π sobre 2, tá? É claro que a gente podia rodar para o outro lado também, mas aí é equivalente a fazer uma dessas três rotações. É claro, a aproximação de entidade, que é rodar zero, não fazer nada. Entidade. Desculpa, gente. Aconteceu um problema aqui no meu bloco de notas. Então, vou ter que abrir ele de novo. Ele deu um crash aqui. Então, estou voltando. Não sei o que aconteceu, tá? É muito difícil editar esses vídeos para mim, então peço um pouco de paciência. Tá? Eu não sei se vocês, o que vocês estão vendo exatamente. Deixa eu só afirmar aqui. Bom, espero que vocês estejam vendo novamente a tela do meu bloco de notas. Eu não sei o que aconteceu, espero que não aconteça de novo. Ele simplesmente fechou sozinho. Bom, então nós temos essas rotações que são simetrias, mas a gente pode também considerar reflexões, né? Então, deixa eu botar aqui, por exemplo, eu poderia fazer uma reflexão
com relação a essa reta passando por 2 vértices pelo centro aqui, né? Essa reta, vamos dizer, horizontal, uma outra reta eu posso fazer a reflexão e o quadrado é invariante com relação a essa reta, mas eu ainda teria que pegar aqui a partir dos pontos médios de dois lados opostos aqui, poderia refletir com relação a essa reta verde e uma outra reta eu vou deixar verde mesmo. Tá? Então, a gente tem aqui, nós temos algumas reflexões que a gente poderia fazer, né? Então, por enquanto eu tenho identidade, tenho mais essas 3 rotações, eu tenho algumas reflexões. Quantas, né? Então, eu tenho essas 4, né? Também estão indicadas por essa figura aqui, por essas retas. 2 verdes, uma vermelha horizontal, uma azul vertical. Então, assim, com a ajuda do nosso senso visual, a gente identifica 8 elementos, né? 8 elementos. E será que tem mais? Tá? Será que tem alguma simetria aí do quadrado que não seja uma dessas que nós listamos? Essas, assim, 4 rotações, sendo que uma delas é trivial, né? Que é a identidade, e 4 reflexões, certo? Então, pode ser que nosso conhecimento visual sobre o quadrado não é muito bom e tem uma isometria aí que a gente não contou, né? Bom, mas aí eu vou dar um argumento para mostrar que, de fato, você vai ter só 8 vontade de tabu. Então, maneira de desenhar aqui quadrado, imagina esse quadrado, tá? Quadrado e talvez eu desenho um outro aqui do lado. Imagina que eu estou desenhando aqui uma... desculpa, isso aqui. Perdão. Estou desenhando um cara, imagina que é uma cópia, tá? Não sei se está exatamente do mesmo tamanho, mas imagina que é uma cópia. Então, o meu argumento para dizer que são realmente 8, né? Poderia, por exemplo, nomear os vértices assim, V1, V2, V3, V4, certo? Então, a isometria, supor que aqui eu tenho um elemento aí do grupo, uma isometria T, e aí o vértice V1 vai ser levado em algum vértice aqui, né? 4 opções, né? Então, eu vou só o que eu chamo de T de V1, esse cara aqui, tá? Mas eu tenho, em princípio, 4 opções para T de V1. Eu desenhei uma delas, né? Aí, se eu pego, por exemplo, o vértice V2, quantas opções eu tenho para a imagem, né? Pela T. Então, aqui, ó, V2, ele é adjacente ao V1, então a sua imagem tem que ser adjacente ao T de V1, que é uma isometria, né? Senão, se o T de V2 fosse aqui, né? A distância do T de V1 para V2 não seria igual à distância de V1 para V2, certo? Então, não pode ser aqui. Então, o T de V2 poderia estar aqui em cima, né? Por exemplo, opção, ou poderia estar aqui embaixo. Mas uma vez que você fixou o T de V2, tá, ó, o V2 ele tem
dois vértices adjacentes, V1 e V3. Então, se o T de V1 está aqui, automaticamente o T de V3 teria que ser esse cara aqui, e o T de V4 esse cara aqui. Ou seja, eu tenho duas opções para o T de V2 e zero, eu tenho mais liberdade nenhuma, né? Quer dizer, zero opções não, você tem uma opção para os demais. Então, tá, né? Opção, uma escolha, né? Para os outros vértices. Então, no total, eu tenho 4 e depois 2, 4 vezes 2 dá 8, né? Então, eu tenho 8 possíveis elementos para esse grupo de simetrias do quadrado. Como aqui eu já listei 8, então são esses 8, tá bom? Então, os elementos do grupo são esses aí. Ok. Agora, a gente pode olhar para esse grupo de uma outra forma, que é a seguinte, né? Eu vou pegar e vou chamar de ρ, vai ser a rotação, esse ρ aqui vai ser a rotação, O vai ser o centro do quadrado, tá bom? E O. Aqui eu vou chamar essa linha vermelha de linha horizontal, por exemplo, e vou chamar de sigma a reflexão com relação a essa linha horizontal, tá bom? Então, isso aqui é uma rotação. E o ângulo aqui é π/2 no sentido anti-horário. Então, aqui é a rotação e aqui é essa reflexão. Então, eu gostaria de argumentar que uma outra maneira de olhar para o diedral é você imaginar que ele é gerado por essas duas transformações, tá? Então, por exemplo, você pega ρ é uma transformação, né? Aí ρ vezes ρ, que a gente vai escrever ρ ao quadrado, composto, né? Ρ, bola, ρ. Aí você estaria girando 180, depois você pode rodar 270 graus, né? E quando você roda 4 vezes, 4 ângulos retos, isso aqui é a identidade, né? Como é mais ou menos comum na teoria de grupos, eu vou botar um Ezinho aqui. Esse Ezinho aqui é a identidade, tá? Grupo, identidade. Não é o número de Euler. Tá bom? E aqui eu tenho essa reflexão, né? Eu tenho essa reflexão, e aí eu fazendo a reflexão duas vezes, também é a identidade, tá? Então, eu vou considerar o grupo gerado por dois elementos, que é ρ e sigma, sendo que tem uma relação matricial que é elevado a 4, é a identidade, sigma ao quadrado é a identidade também, tá bom? Então, a gente pode ver quantos elementos, por exemplo, a gente pode pegar, claro que a gente tem ρ ao quadrado, ρ ao quarto, tá? E aí você pode falar, bom, tem 4 elementos aqui. Agora, lembrando que ρ quarta é a identidade, tá? Mas aí você poderia pegar e multiplicar, aplicar primeiro sigma e depois essas potências de ρ, né? Então, ficar com ρ sigma, ρ ao quadrado sigma, ρ sigma, ρ quarta sigma. Como ρ quarta é identidade, isso aqui também é sigma, tá? Então, esses
Esses 8 elementos, esses 8 elementos são exatamente aquelas informações que considerou agora, tá? Então, pode, por exemplo, a gente podia conferir, pegar um desses aqui, né? Por exemplo, sei, o ao cubo sigma, né? Então, deixa eu fazer esboçar aqui um desenho. Ver se eu consigo fazer isso. Pensa que isso aqui é um quadrado, né? Nós temos a nossa... Ah, ficou vermelho, não queria isso, na verdade. Queria agora que meu traço ficasse vermelho. A gente pode pensar aqui nessa reta horizontal. Horizontal, né? Então, o que vem a ser ρ ao cubo sigma? Eu vou aplicar sigma e depois vou aplicar ρ 3 vezes, né? Então, aqui, por exemplo, vamos supor que eu pegue esse pontinho aqui, né? E aí eu aplico sigma. Então, imagine que isso aqui é a reflexão. Aí depois eu vou pegar esse camarada aqui, né? Vou rodar 90 graus uma vez, 2 vezes, certo? 3 vezes. Então, se eu não me enganei, é isso mesmo? Peraí, desculpa. Eu estava aqui, fiz a reflexão, né? Então, vamos supor que eu tenho um pontinho aqui, Pzinho, aqui é sigma de P, tá? E aí eu vou rodar 90 graus uma vez, eu vou cair aqui, né? Certo que esse vértice aqui a imagem dele vai ser aqui, então esse pontinho vai ser mais ou menos aqui. Isso aqui vai ser ρ sigma, tá bom? Depois eu vou ter algo mais ou menos aqui, né? Ρ ao quadrado sigma. E, finalmente, ρ ao cubo sigma, tá bom? Então, eu estou fazendo imagem só de um ponto, mas eu acho que não é muito difícil vocês verificarem, tá? Que, então, de P para... Opa, eu escrevi errado aqui. Rho ao cubo sigma, né? Tá aqui, essa composição toda, ela é equivalente ao que a gente poderia chamar de reflexão com relação a essa reta aqui que eu estou traçando em azul, tá bom? E você pode verificar isso para as demais transformações, tá bom? E aí você tem esse grupo integral, chamado integral de ordem 8. Então, esse aqui, então, notação, tem uma notação geralmente é D, né? Que é para integral. E aqui tem pessoas que escrevem D4, que é assim, quadrado, calculados, algo assim, mas tem gente que escreve D8, tem 8 elementos, tá? Então eu vou adotar essa convenção, mas com cuidado, se vocês estiverem lendo, tá? Pode ser que a pessoa está usando essa convenção, então é sempre bom saber que convenção está usando, tá? Então, integral. Então, o D3 seria o seria do triângulo equilátero. D8 é claro, tá? E deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa para
para dizer, né? Sobre esse grupo. Só um momentinho, gente. Uma coisa que eu gostaria de dizer é a seguinte. Então, assim, uma coisa que acontece, algo interessante, quando você estiver manipulando esses grupos, né? É que, por exemplo, se você tiver, deixa eu ver aqui, se você tiver algo assim, ou um sigma, tá? Eu afirmo que isso aqui é a mesma coisa que sigma com ρ ao cubo. Rho ao quadrado sigma, isso aqui é igual a sigma ρ quadrado. Rho ao cubo sigma, isso aqui é a mesma coisa que sigma ρ, tá certo? Então tem essas relações que são interessantes, que é basicamente aqui a diferença, por exemplo, nessa equação aqui de cima, que a ordem está trocada, aqui é ρ sigma e aqui é sigma ρ, com a potência, né? E notem que aqui está invisível, mas é como se fosse ρ elevado a 1, né? E 1 mais 3 é 4. Tá? Aqui 2 mais 2, 4, e 3 mais 1, visível, também dá 4. Então, quando a gente estiver manipulando essas transformações, a gente pode usar essas relações aqui. Por que elas são válidas? Né? Por exemplo, como é que vocês poderiam justificar que a gente tem isso aqui vale? Né? Então, uma maneira de justificar seria a seguinte, né? Pela classificação de isometrias que a gente tem, vamos lá. Rho é uma rotação, sigma é uma reflexão, tá? Então, a composta dessas duas, o que ela pode ser, né? No princípio, poderia ser a identidade, mas não é a identidade. Estou chamando de identidade de E aqui, né? Identidade poderia ser uma rotação, poderia ser uma reflexão, poderia ser uma translação ou uma reflexão com deslizamento, né? Então, aqui a gente também pode usar aquela discussão de isometrias próprias e impróprias, né? Então, a rotação ela é própria e a reflexão é imprópria. E a gente viu que a composta então vai ser imprópria, tá? Então, a identidade não é imprópria, não pode ser também uma rotação, poderia ser uma reflexão, uma translação é própria também, e a reflexão com deslizamento ela é imprópria. Só que essa rotação e essa reflexão elas deixam, em particular, deixam fixos o centro aqui do quadrado, né? E a reflexão com deslizamento não deixa nada fixo, tá? Então, essa aqui também não pode ser. Então, essa somação aqui tem que ser uma reflexão, tá? Tem que ser uma reflexão. Ela sendo uma reflexão, a gente sabe que uma reflexão composta com ela mesma dá identidade, ou seja, a reflexão é a inversa dela mesma, né? Então, se eu conseguir achar a inversa dessa aqui, eu sei que vai ser igual a isso, né? Então, agora a gente olha assim e fala, bom, ou sigma, tá? É a transformação, eu quero achar a inversa.
eu afirmo que a inversa é justamente do lado direito. Se eu componho isso com a rho da sigma rho ao cubo, vai dar quanto, né? Ó, essas intersecções, elas compostas são a identidade, então isso aqui vai ficar vezes a identidade, isso aqui dá rho até, né? Então, isso é claro, assim, fazer da mesma maneira, tá bom? Argumentar da mesma maneira. Então, esses grupos diedrais têm essa relação que tocam pontos, tal, tá? Por exemplo, é uma expressão do alimento, né? O ao quadrado, sigma, x, a, x, é, 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 né? Então, isso é igual a quanto, né? Então, você poderia, por exemplo, é, cada vez que você quer, por exemplo, é, como é que a gente pode fazer essa conta, né? Talvez a maneira que eu estou fazendo seja melhor, mas em relação à reflexão, você sabe que importa essa paridade, né? Então, por exemplo, que rho ao quadrado é a identidade, então rho vai ser igual a, ou não, sigma, hora, né? Sigma ao quadrado é a identidade. Então, aqui, sigma é o mesmo sigma, sigma aqui é o mesmo sigma, tá? Então, isso aqui pode identificar, tá? Agora, por exemplo, aqui seria legal a gente trocar a ordem aqui dos sigmas, né? Para ficar sigma ao quadrado, que é a identidade. Então, eu poderia olhar esse bloquinho aqui, rho sigma, e olhar na minha brincadeira aqui, rho sigma vai ser igual a sigma rho 3. Então, aqui eu ficaria com rho quadrado, sigma, agora sigma rho 3, rho 7, sigma rho menos 2, tá? Tem essa igualdade. Agora, sigma com sigma é identidade, tá? Então, cancela aqui. Agora, eu teria aqui, ó, rho, esses 3 rhos aqui, juntando as potências, dá rho elevado a 12, né? Que é rho elevado a 4, composta com ela mesma 3 vezes. Então, como rho a 4 é identidade, tudo isso aqui, ó, é identidade. Então, isso aqui seria sigma elevado a rho menos 2, né? Mas se a gente lembra que rho a 4 é igual à identidade, se eu multiplico dois lados ao menos 2, tá? Eu vou ficar com rho ao quadrado é igual a rho a menos 2, né? Que é uma rotação de 180 graus. Bom, então, no fundo, isso aqui, tudo aquele negócio aqui é sigma ao quadrado, tá? Então, fica relativamente fácil, usando essas propriedades, trabalhar com integral, tá? Então, essas posições relativamente simples. Ok. Aquela figura lá em cima, nessa aula, são chamados gráficos ou diagramas de Cayley, né? Gráficos de Cayley.
desse grupo que a gente estava olhando, tá? Então, aqui é só um diagrama que, mais ou menos, você pode olhar para ele e ter uma ideia do grupo como um todo, né? Então, por exemplo, aqui, por exemplo, tem esses Fs aqui, né? Que seria uma figura, e notem que aparece esse F rodado, simetrizado. Então, por exemplo, desse F aqui para esse aqui, fiz uma rotação, né? No sentido horário, né? Depois, se eu vim para cá, se eu tivesse pegado esse camarada aqui e rodado no sentido oposto. Então, quando eu vou seguindo as setinhas vermelhas, né? Eu estou rodando no sentido horário esse F, né? E quando eu estou olhando para esse segmento diagonal azul, tá? O que eu estou fazendo aí, né? Você consegue ver qual é a transformação que está sendo efetuada, né? Alguma espécie de flexão, certo? E aqui seria a função seria um momento, agora eu também estou confuso. Está pequenininho aqui para mim. Aqui fica, talvez, ó, se a gente pegar, deixa eu estragar o diagrama do Cayley aqui, ver se eu consigo estragar. Eu posso pensar assim na reflexão. Preto, agora eu estou pronto. Não sei se eu conseguindo ver aqui tá, desculpa, gente, é só refletir, perdão, é porque eu estava tentando pensar na diagonal aqui, mas basicamente, por exemplo, eu não consigo desenhar por cima, né? É basicamente uma reflexão com relação à vertical, tá? Se você botar eles, perdão, ó, por exemplo, tem esse F, um F assim, tá? Esse aqui, e aí, se você olhar a relação desse com esse, você pode imaginar que a menos de translação, se você tivesse esse do canto inferior direito, se tivesse assim, né? Certo? Então, cada setinha azul aqui é como se você estivesse considerando a reflexão vertical. E aí você pode, por exemplo, aqui, né? Se você partir daqui, esse elemento aqui é como se você tivesse aplicado a transformação que ele está chamando de A, e depois a B. Então, B seria essa reflexão e A, essa rotação de 90 graus, né? Você aplica A, sai daqui, aplica A, e aí você chega aqui, tá? Então, é B, A. Você aplicou A primeiro, tá bom? Mas ele está dizendo que isso aqui é a mesma coisa que A ao cubo B, né? Seria você pegar, aplicar primeiro B, que seria andar aqui nessa linha azul, e depois você aplicar A 3 vezes. São 1, 2, 3. Você chega no mesmo lugar. Então, a gente tem tabuada, né, para entender a multiplicação de números. Espero não comprometer o vídeo. Tá, então, igual a gente tem a tabela de multiplicação de números, isso aqui é um diagrama que mostra como que você pode multiplicar esses elementos do grupo diedral, tá bom? E para cada polígono regular, você tem um grupo diedral
E você pode fazer esses gráficos análogos, tá bom? Ok. Então, agora que a gente discutiu o quadrado, como é que ficaria o caso geral, né? Caso geral. Então, simetrias de um polígono regular com n lados, tá? Então, a gente pode fazer, claro que se você desenhar uma coisa com 257 lados, vai ser quase um círculo para a gente, né? E aí a gente vai ficar, visualmente, não vai ficar tão simples quanto é para um quadrado, tá bom? No quadrado a gente olhou assim para o quadrado e falou, bom, as simetrias devem ser essas aqui, né? Essas rotações e essas reflexões. Mas é basicamente a mesma coisa que vai acontecer para as outras, para um N geral, né? Então aqui a gente pode ter uma rotação, vou chamar de ρ aqui, né? A rotação em termos do centro do polígono, e aqui em vez de ser π sobre 2, vai ser 2π sobre n, onde n é o número de lados, tá? Você começa com essa rotação aqui, e aí é claro que o polígono vai ser invariante por essas rotações, e aí você vai ter, a partir, compondo essas rotações, você tem ρ ao quadrado, tarará, né, até ρ a n, que vai ser a identidade, tá? Então, você tem n elementos aí que deixam invariante o seu polígono. E aí você pode escolher uma reflexão. Então, por exemplo, se você pegar o seu polígono, né, só para fixar as ideias aqui, e supondo que você pode pegar assim o centro, tá certo? E vamos supor que você tem um vértice aqui, um vértice, sei lá, o primeiro vértice, você ordena os vértices. Aí você considera a reta ligando o centro e o vértice, tá? E aí considera a reflexão com relação a essa reta. Essa reflexão vai ser uma simetria também do polígono. Então, você pode pegar e através dessa reflexão, gerar mais n elementos, igual a gente fez para o quadrado, né? Para o quadrado, a gente pegou uma reflexão e geramos ρ sigma, ρ quadrado sigma, etc. Então, aqui a gente pode gerar ρ sigma, ρ quadrado sigma, até ρ a n sigma. Como ρ a n é a identidade, né? Isso aqui é o sigma, né? Então, aqui a gente tem n reflexões também, tá? E aí a gente tem que esse grupo, ele contém pelo menos 2n elementos. 2n elementos. E aí, como é que a gente argumenta que esses são todos os elementos? A gente pode argumentar exatamente da forma como a gente fez aqui para o quadrado, né? O quadrado, eu argumentei assim, olha, você pega um vértice e considera uma isometria, tá? Então, como tem n vértices, eu tenho n opções, tá? Aí, para um vértice adjacente, eu só tenho duas opções, porque senão não seria isometria, tá? E depois, uma vez que esses dois caras são determinados, o T de V1 e o T do V2, V2 adjacente ao V1, aí todos os outros estão determinados, tá? Então, eu tenho N opções, né, para o T de V1 e duas opções para o T de V2, digamos. Então, eu tenho 2N elementos, tá bom? Então, e aí as coisas funcionam mais ou menos da mesma maneira, tá? Esse é o chamado grupo diedral. Aí você vai ter o DN aqui, né? Tá bom? Bom, mas esses grupos, eles são relativamente simples, mas eles são muito importantes, né? Eles aparecem
várias construções geométricas e é um grupo clássico que a gente precisa conhecer. Além deles, a gente tem os chamados, grupos cíclicos, né? Cíclicos. E seriam o quê, né? A gente olha assim, ó, que esse grupo diedral a gente pode separar, de certa forma, essas rotações, tá? E depois essas reflexões. Agora, as rotações, se você pensar só nesse conjunto de rotações, elas se formam um grupo, tá? Elas, então, o grupo cíclico CN, né? Acho que é a notação usual, ele é gerado pela rotação ρ, né? Quando você 2π sobre n, tá? Então, assim, ele vai ter n elementos, tá? Então, a ordem do grupo, né, é o número de elementos, né? Então, isso aqui tem ordem, nessa minha anotação, minha não, né? Muita gente usa essa anotação. Ordem 2n, né? Porque você tem as rotações, as reflexões, n delas, cada uma. E o grupo cíclico é basicamente você pegar um subgrupo do grupo diedral e falar, olha, eu só quero pegar as rotações, tá? Note que as reflexões, como é que eu posso dizer? Elas não formam um subgrupo porque você tem a identidade, ela é própria, né? Não é imprópria. Então, não pode ser uma reflexão. Ok, então aqui eu vou pegar aqui aqui você tem n, ordem n, tá bom? Então, esses grupos aqui, eles aparecem muito na geometria, tá? É importante a gente olhar um pouquinho para eles. Ok. E um teorema que eu queria mostrar que justifica isso que eu estou falando, o fato deles serem importantes, é o seguinte, deixa eu só achar a minha nota aqui. Eu vou colocar uma pergunta, né? Esse CN e DN são exemplos de grupos finitos de isometrias, tá? Então, a gente pode colocar essa pergunta, né? Pergunta. Quais são todos os grupos de isometrias, grupos, eu estou em dúvida se a gente escreve grupos finitos de isometria ou grupos de isometrias finitos, tá? Eu quero dizer que os elementos do grupo são isometrias e o número, a ordem desse grupo aí é finito, tem um número finito de elementos, tá? É isso que eu quero dizer. Então, a gente sabe que o CN seria um desses grupos, né? Esse grupo de rotações, e o grupo diedral, que é o grupo de simetrias no polígono regular, também. Né? A questão é, será que eu tenho outros, além desses? Tá bom? Então, eu gostaria de argumentar aqui que não tem jeito, vai ter só pode ser o grupo diedral ou o grupo cíclico, tá? Então, como é que a gente vai argumentar aqui para mostrar que isso é verdade? Vamos lá. Então, eu vou começar com uma observação que é a seguinte, né? O G não pode ter, vou chamar de G, né? Esse grupo, tá? Então, seja G, um grupo de isometrias finito, tá? Então, tem um número finito de elementos. E todos os elementos são isometrias. Então, a observação é que G não pode conter
nenhuma translação, nem uma reflexão com deslizamento, tá? Reflexão com deslizamento. Por quê, né? Aí a razão se dá pelo fato de que a gente tem um número finito de elementos, né? Então, por exemplo, se você tem uma translação, tá? Você tem uma translação, sei lá, tal que leva um vetor A no vetor B, tá bom? Desculpa, você translada por um vetor AB, tá? Mas aí, se esse cara está no grupo, a translação por duas vezes esse vetor aqui também vai estar, né? Quer dizer, se você pode transladar uma vez assim, né? Imaginando esse vetor, né? Você poderia, compondo aqui, ter uma outra translação que é a translação pelo dobro, aqui pelo vetor dobrado, ou ele triplicado, etc. Tá? Então, e aí você nunca teria algo finito. E a reflexão com deslizamento, como também envolve uma translação, né? Também você vai ter esse problema de ter um número infinito de elementos. Então, não dá para você ter G uma translação ou reflexão com deslizamento, tá? Então, como a gente tem nosso teorema de classificação de isometrias, a gente tem identidade, reflexão, rotação, e aí tem translação e reflexão com deslizamento, não era isso? Nossa classificação. E a gente acabou de argumentar que se o grupo é finito, você não pode ter translação, não pode ter reflexão com deslizamento. É claro que a identidade sempre está no grupo. E então esses grupos finitos só podem ser compostos, os elementos só podem ser ou reflexões ou rotações, tá? Então, vamos pensar. Então eu vou dividir em casos, né? Vou pegar o primeiro caso e considerar que G não tem reflexões, tá? Não tem nenhum elemento que é uma reflexão. Reflexões. É tudo rotação, tá? E aí a questão bom, é claro que eu vou supor que G não tem reflexões e que G não é o grupo trivial, a identidade, né? G é diferente do grupo que só tem a transformação identidade, né? Desculpa. Estou chamando de Ezinho, né? Perdão, estou me confundindo com a notação. Tá? Então, vamos pensar que o grupo não é o grupo trivial, tá? Composto só de um elemento. Então, se ele não tem reflexões, então existe aqui uma rotação, tá? Eu vou chamar de ρ com relação ao centro A e uma rotação de ângulo θ, tá? Que não seja a identidade, porque estou assumindo que o grupo tem elementos que não são a identidade. Então, a questão será que eu poderia ter rotações, tá? Dentro desse G, rotações com relação a centros diferentes, tá? Então, eu vou supor que exista uma outra rotação com outro centro, B, com outro ângulo, certo? E aqui o B diferente de A, certo? Então, será que você pode ter essa situação? Ela pode acontecer? Então, tem um argumento aqui que para dizer que isso não pode acontecer, que
é o seguinte, ó, quando você tem um grupo, a invés esse elemento, esse ρA θ, ele é um elemento grupo, a inversa dele também é, né? E aqui é a mesma coisa para o ρB φ, tá? Então, eu poderia criar o seguinte elemento aqui, ó, brincando com essas inversas, né? Eu vou escrever ρB φ a menos 1, que seria a inversa do ρB φ, né? Composto com ρA θ inversa, composto com ρB φ, composto com ρA θ, tá certo? Então, ó, note que a composição de rotações, mesmo que tenham centros distintos, é uma rotação, tá? Ou, às vezes, pode ser uma translação, certo? Mas vamos pensar aqui, genericamente, ó, isso aqui vai ser uma rotação, e isso aqui vai ser uma rotação, tá? Mas quando você compõe essa rotação aqui com essa aqui, eu vou deixar como um exercício, tá? Exercício. Exercício. É muito ruim escrever exercício. Essa transformação acima é uma translação. Tá? Se você fizer com cuidado, você sabe calcular o centro de rotação e os ângulos, né? Tem a soma dos ângulos aqui e tal. E se você fizer a composição dessa aqui com essa, faça com calma, né? Tem como é que é o ângulo, a inversa e tal, mas vocês vão queria que você se convencesse de que isso aqui daria uma translação. Mas se fosse uma translação, a gente caía no que a gente acabou de discutir há pouco, que não pode ter uma translação, tá? Então dá um absurdo. Se B fosse diferente de A, eu conseguiria uma translação com essa composição. Mas se eu tivesse uma translação, o grupo não seria finito. Então, o B tem que ser igual a A, tá? E aí, se o B é igual a A, aí você acaba tendo um grupo cíclico, tá? Porque você vai ter, como é que eu posso argumentar aqui, né? Se você restringir os seus ângulos aqui, ó, de 0 a 2π, os ângulos de rotação, tá? Então, imagina aqui 0 a 2π. Então, eu sei que eu tenho um número finito aqui de rotações, tá? Porque o grupo é finito por hipótese e eu tô considerando que só tem rotações. Então, o que acontece? Como o número é finito, eu vou ter um ângulo mínimo de rotação, vou chamar, sei lá, de θ0 aqui, intervalo 0, 2π, tal que nenhuma rotação aí desse grupo é relativa a um ângulo menor do que θ0, tá bom? É relativa a um ângulo menor do que θ0. Então, vamos supor que eu tenho aqui uma rotação do ângulo, sei lá, psi, tá? Vou supor que ρ tem um centro aqui comum, então A, pode botar O, né? Um centro comum aí. E eu estou supondo que isso aqui está dentro do grupo, né? Aí, o que eu poderia fazer, né? Eu poderia compor isso com múltiplos do θ0, ou da inversa do θ0. Então, se esse ângulo aqui de rotação pertence aqui ao grupo, né? Então, se eu pegasse ρ menos θ0, também, perdão, hoje eu estou ruim dessas letras, com essas letras gregas, né? Meu argumento aqui, ó, se eu pegar psi menos θ0, essa rotação aqui também está no grupo, né? Porque isso aqui é
é a mesma coisa que eu compor, sei lá, ρ psi com ρ a menos 1, né, do θ0, que é o menos θ0, tá? Como é um grupo, isso sempre vai acontecer. Então, o que eu estou querendo... E aí eu poderia, em particular, eu poderia fazer assim, ρ0, generalizando esse argumento, eu poderia rodar k vezes o θ0, certo? Então, eu comecei com psi, vou diminuindo múltiplos de θ0, um θ0, outro, certo? E aí, eu nunca poderia, esse psi menos k θ0 não pode nunca cair aqui, no intervalo aberto aqui, porque senão o θ0 não seria o ângulo mínimo, né? Tá certo? Então, quando eu fizer... então, o psi menos k θ0, eu vou diminuindo. Uma hora eu tenho que cair aqui no zero, tá certo? Então, o psi vai ter que ser um múltiplo do θ0, tá certo? Porque senão eu teria um absurdo aqui, pela minimalidade do θ0, tá? Então, assim, qualquer ângulo que está nesse grupo aqui vai ter que ser um múltiplo inteiro desse ângulo mínimo, tá? E aí você vai ter o gerador desse grupo aí vai ser justamente o ρ com ângulo θ0, é o gerador do grupo, tá bom? E aí você tem um grupo cíclico, tá? Então, no caso onde o seu grupo finito não tem reflexões, você cai no grupo cíclico, e aí está faltando, para terminar, mostrar que se o grupo contém ao menos uma reflexão, ele tem que ser um grupo diedral, tá bom? Então, vamos ver como é que a gente faz isso, né? Só um momento. As minhas notas aqui estão enroladas. Tá, então agora vamos supor segundo caso, né? Suponha que G tenha como elemento, né, ao menos uma reflexão, tá? Tá, então vamos lá. E seja, sei lá, vamos dizer, M o número de reflexões de G, tá certo? Então tá, aí a gente pode pegar aqui, ó, a gente pode considerar considere o subgrupo de G formado pelas isometrias próprias, tá? Então, assim, quando você compõe próprias, você tem uma própria, a inversa de uma própria é uma própria, e a identidade é própria, tá? Então, você vai ter um subgrupo, tá? Mas aí, como o G é finito, esse subgrupo é finito,
E a gente viu que ele não vai ter, se ele só tem coisas próprias, né, ele não tem reflexões. E se ele não tem reflexões, a gente acabou de ver que o grupo tem que ser cíclico, tá? Então, esse subgrupo, pelo que a gente acabou de ver, esse subgrupo formado por um grupo cíclico, tá? Que eu vou chamar de cíclico. CN, tá bom? Então, o grupo cíclico ele é gerado por, sei lá, tem ρ ao quadrado até ρ a n, né? E vamos supor que esse ρ a n é a identidade, tá? Então, o grupo tem esses n elementos. Tudo bem. Agora a gente pega a gente tem m reflexões, né? Mas a gente pega uma delas e faz aquela brincadeira de multiplicar essas rotações por uma reflexão. Então, seja sigma, um camarada aí do G, uma reflexão. Considere a gente vai considerar esse conjunto aqui, que seria ρ sigma, ρ quadrado sigma até ρ a n sigma, tá? Então, como a gente já viu, todos esses caras aqui, eles vão ser reflexões, tá bom? Então, daqui eu tiro que como m é o número total de reflexões, tá? Então, esse conjunto aqui de n elementos, ele não pode ultrapassar m elementos, tá? A cardinalidade, porque m é o número total de reflexões, tudo bem? Então, assim, a gente tem, por um lado, que o n, que é a ordem do subgrupo cíclico, é menor ou igual ao número de reflexões, que é m de Maria, tá bom? Agora, por outro lado, eu posso também formar com essa sigma, eu tenho, né? Sejam lá, tenho sigma 1, sigma 2, sigma m, as reflexões de G, né? E nós podemos considerar a sigma, que é uma dessas aqui, tá? Eu não sei qual ela é, mas é uma dessas aqui. Mas eu vou fazer sigma com sigma 1, sigma com sigma 2, etc., até sigma com sigma m. Então, ó, a reflexão é imprópria, né? Então, uma imprópria composta com uma imprópria dá uma própria. Então, todos esses elementos aqui, esses produtos de reflexões, são próprias, tá? Então, nós temos que então, como são próprias, são elementos lá do grupo cíclico, tá? Então, aqui eu teria que essas m rotações, tá? Teriam que ser esse número m tem que ser menor do que o número total de rotações, que é n. Então, a gente tem duas desigualdades aqui, ó, n menor ou igual a m e m menor ou igual a n. Então, a conclusão é que m é igual a n, tá bom? Então, basicamente, terminou, né? Porque G, agora, G contém 2n elementos, porque são n rotações
e N, já que M é igual a N, né? Reflexões. E é gerado por ρ, né? Pela rotação, e sigma, tá? E a gente tem que ρ elevado a n é a identidade, sigma sendo uma reflexão é a identidade, tá? Então isso aqui vai caracterizar os grupos hedrais, tá bom? Então se o grupo é finito, são só esses dois, tá? E eu acho que é um bom ponto para a gente parar, a gente continua a discussão na aula 5. Ok, obrigado, gente, pela atenção. Até a próxima. Parar a gravação.